Bom, para começar a nossa conversa sobre o que é LGBTfobia e como combater tudo isso, a gente tem que primeiro entender o que são pessoas LGBT. Pessoas LGBT, ou melhor, a sigla que é mais utilizada hoje em dia, LGBTQIA+, são todas aquelas que se encontram fora de um padrão hetero-cis normativo. Ou seja, a sigla inclui todas aquelas pessoas que questionam padrões de gênero ou simplesmente não se identificam com o gênero que a sociedade te impõe no momento do seu nascimento. Além, é claro, de englobar todas aquelas pessoas cuja orientação sexual não segue um padrão imposto heteronormativo composto pelos polos binários homem e mulher. Indo para a sigla e explicando o que cada letrinha dela significa, a gente consegue contextualizar melhor isso. Sendo as 3 primeiras letras L, G e B as mais famosas e mais conhecidas, porque se referem justamente a orientações sexuais, sendo, respectivamente, o L da sigla para pessoas lésbicas, ou seja, mulheres que se atraem por mulheres, o G para gays, homens que se atraem por homens, e o B de bissexual, pessoas que se atraem por todas as formas de expressão de gênero. Continuando na ordem da sigla, a gente chega na letra T, que na verdade representam 3 T's, sendo de transexual, transgênero e travesti. Pessoas transexuais e transgênero são essencialmente a mesma coisa, sendo só um detalhe na nomenclatura que foi revisado posteriormente, justamente para não confundir as pessoas, já que o termo trans, que engloba tudo isso, na verdade se refere a muito mais uma questão de gênero, ou seja, algo que diz muito mais respeito a você mesmo e como você se entende do que, necessariamente, a relações com outras pessoas. Pessoas travestis, por sua vez, possuem uma diferença fundamental quanto às pessoas que se declaram somente trans. Isso porque, assim como muitos termos dentro da comunidade LGBT, o termo travesti era um termo pejorativo que foi apropriado pela comunidade e daí passou a ser utilizado justamente por essas pessoas que eram alvo desses ataques. Esse contexto é importante para a gente entender porque pessoas travestis possuem uma identidade de gênero que é exclusiva de pessoas latino-americanas, visto que se autodeclarar travesti está muito relacionado ao conceito de interseccionalidade, ou seja, a ideia de que você pode pertencer a mais de um grupo minoritário e que esses preconceitos se acumulam. Ou seja, uma mulher trans, não branca, periférica, criada no contexto do sul global, está sujeita a violências muito diferentes de mulheres trans brancas criadas, por exemplo, nos Estados Unidos. A nossa próxima letra é Q, e ela tem uma história muito parecida com o termo travesti, porque o termo queer, que significa a letra Q na sigla, também era usado de forma pejorativa antes de ser apropriado pela comunidade. Quando traduzido de forma literal, queer significa estranho, e é um termo guarda-chuva, ou seja, ele abrange várias outras identidades dentro dele, que serve para designar todas aquelas pessoas que nem eu disse, não se encaixam em padrões de gênero e sexualidade, como, por exemplo, pessoas não binárias, que não se identificam com o gênero atribuído a elas no momento do nascimento, mas que também não enxergam na dualidade homem e mulher, esses gêneros binários, algum tipo de ideal a ser atingido e também não se identificam com nenhum desses dois gêneros. Seguindo nessa sigla, nós temos as pessoas intersexo, pessoas que nascem com uma condição médica que faz com que o corpo delas não se encaixe exatamente nos padrões idealizados de um corpo masculino ou feminino. Isso pode se manifestar desde hormônios até as genitálias. Essa condição faz com que muitas dessas pessoas passem desde o nascimento até a fase da puberdade por processos desde cirurgia, a hormonização e demais tratamentos que envolvem muitas vezes uma escolha arbitrária de seu gênero por conta dos pais e ou dos médicos envolvidos nesse processo. Essa condição fez com que essas pessoas fossem por muito tempo estigmatizadas na sociedade, chamadas de hermafroditas, mas faz com que também, hoje em dia, elas entendam seu gênero fora dessa dualidade, que nem eu disse, binária entre homem ou mulher, justamente por reconhecer que a sua vivência não pertence a esses padrões limitantes. E por fim, a gente chega na letra A, que fala tanto sobre pessoas agênero, que tem muito a ver com pessoas não binárias e queer, como eu pontuei antes, e nas pessoas assexuais, sendo elas pessoas que não possuem desejo ou necessidade de expressar sua sexualidade, seja ela qual for. Portanto, tendo esclarecido tudo sobre a sigla LGBT e sobre as pessoas LGBT, a gente pode concluir que a LGBTfobia é todo tipo de sentimento, ódio e preconceito contra essas pessoas, que pode começar desde algo recreativo e banal
até algo que escalona a realmente causar danos na vida das pessoas e muitas vezes pode escalonar até mesmo para violência física ou verbal. Oi, eu sou a Juliana e eu vou falar sobre os aspectos históricos e os dados estatísticos sobre a homofobia. Existem registros de homossexualidade desde 10 mil anos atrás, em uma época em que o termo homossexual simplesmente não existia, porque a relação entre pessoas do mesmo sexo não precisava de um termo, porque era vista como algo completamente normal. A homofobia na história tem origem não com o preconceito com homossexuais, mas sim com a crença judaica cristã de que o sexo era apenas para reprodução. Com isso, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo se tornou sem sentido no ponto de vista de impérios com governadores cristãos. Então, no ano de 533, o imperador cristão Justiniano criou o primeiro registro de lei proibindo a homossexualidade, que tinha como pena a morte. Sobre a homofobia no Brasil, a pesquisa do antropólogo Luiz Motti diz que ela nasceu a partir do momento em que os europeus invadiram a América, trazendo com eles seus preconceitos. É relatada na crônica de Gonzalo Fernando de Oviedo relações sexuais entre indígenas do mesmo sexo. Outro exemplo é o relato do Pero de Magalhães de Gândavo, em que ele descreve mulheres indígenas que imitavam comportamentos considerados masculinos e, inclusive, tinham esposas. No momento que as leis católicas começaram a ser trazidas para cá, a homossexualidade passou a ser vista como um crime contra a coroa e um pecado para a igreja. A primeira vítima de homofobia registrada no Brasil é o indígena Tibira, que, até onde se sabe, foi executado com uma bala de canhão entre 1613 ou 1614, acusado de sodomia, que era considerado um crime na época. Outro exemplo é de um escravo de Sergipe que foi açoitado até a morte por ter tido relações com um homem branco. Dando um salto no tempo, a sodomia deixou de ser mencionada como crime desde o primeiro Código Penal do Brasil. Obviamente, isso não significa que isso acabou com um preconceito enraizado nas pessoas. Na ditadura militar, pessoas homossexuais, transgênero e prostitutas eram vistos como desviantes e criminosos, e por isso foram perseguidas e marginalizadas durante o período. Até mesmo a própria população pedia pelo extermínio de pessoas LGBT, como mostrado no documentário Temporada de Caça, da Rita Moreira, em que os entrevistados afirmavam que matariam gays e que apoiavam a polícia na perseguição deles. O mesmo documentário cita que laudos médicos foram modificados para que agentes da ditadura escapassem sem julgamentos por seus crimes. Pouco depois do fim da ditadura, ocorreu a Operação Tarântula. Teve início em 27 de fevereiro de 1987, antes dela ser suspensa em 10 de março do mesmo ano, graças à vereadora Irede Cardoso. A operação dizia ter como objetivo combater a AIDS, mas na realidade ela perseguia e prendia pessoas trans e travestis. As que a polícia conseguia prender eram torturadas, espancadas e extorquidas, e muitas delas cortavam os próprios pulsos como uma forma de escapar da prisão. No Brasil atual, ainda é difícil registrar crimes de homofobia, porque em muitos casos não se sabe se o motivo da agressão é pelo fato da pessoa ser LGBT ou por alguma outra razão. E também, há 10 anos atrás, ocorriam falhas na documentação de crimes contra pessoas LGBT. Por isso que se tem a impressão de que antigamente quase não se tinham agressões contra LGBTs. Elas aconteciam, só não eram registradas. O que a gente pode dizer com certeza é que o crescimento estatístico da homofobia é fortemente influenciado pelo crescimento do apoio de governos conservadores que crucificam minorias sociais. E isso deu para o nosso país o título vergonhoso de um dos países que mais mata pessoas LGBT no mundo. Dados mostram que entre 2019 e 2023 houve mais de 60 projetos anti-pessoas trans no Brasil. Entre 2014 e 2023, o aumento da violência contra pessoas homossexuais e bissexuais foi de 1.193%. Contra mulheres trans, a porcentagem é de 1.111%, contra homens trans é de 1.607% e contra travestis é de 2.340%.
Uma pesquisa registrou que em São Paulo, a transfobia cresceu mais de 15 vezes entre os anos de 2015 e 2022, tendo um aumento de 1.424% nos boletins de ocorrência. Em 2023, o Grupo Gay da Bahia, ou GGB, levantou dados que registravam 257 assassinatos confirmados. Dentre eles, 127 eram vítimas trans, 118 eram homens gays, 9 eram lésbicas e 3 eram bissexuais. Em 2022, 3 associações apresentaram para o Ministério dos Direitos Humanos o Dossiê de Mortes e Violências contra LGBTI+, no Brasil. Esse dossiê apontou 273 pessoas que foram mortas de forma violenta por serem LGBT. E a maior parte delas eram pessoas trans. Agora eu vou falar sobre a relação entre a homofobia e a educação, mostrando como a falta de diálogo e informação ela pode contribuir para o preconceito. A homofobia está diretamente relacionada à educação, porque a escola e a família eles têm um papel muito importante na formação do indivíduo, dos seus valores e das suas atitudes. Então a educação ajuda a promover o respeito às diferenças e a conscientização sobre os direitos humanos, e isso contribui para diminuir o preconceito. Então, quando não existe esse tipo de conversa e aprendizado sobre diversidade, atitudes discriminatórias podem acabar sendo reforçadas, o que pode levar a casos de bullying, exclusão social e até violência. Segundo a Unesco, estudantes LGBTQIA+, sofrem mais casos de bullying dentro das escolas, e isso mostra como esse ambiente ainda precisa ser mais acolhedor e educativo. As consequências para quem sofre homofobia incluem baixa autoestima, ansiedade, isolamento social e queda no rendimento escolar. Mas já para quem pratica a homofobia, pode aparecer o desenvolvimento de atitudes intolerantes, dificuldade de convivência e possíveis consequências legais. Então, assim como a intolerância religiosa, a homofobia surge da dificuldade de aceitar as diferenças. Em ambos os casos, pessoas são julgadas, excluídas ou discriminadas por características que fazem parte da sua identidade. Esse tipo de preconceito pode causar sofrimento emocional, afastamento social e dificultar a convivência respeitosa entre as pessoas. Por isso, é importante promover o respeito, a empatia e a valorização da diversidade. Então, é importante a construção de soluções contra a LGBTfobia na educação e na formação de indivíduos. Para isso, é preciso saber o que é a comunicação não violenta e seus conceitos. O Instituto CNV Brasil é um projeto que tem como objetivo a prática de gerar mais compreensão e colaboração nas relações sociais. Para isso, o projeto propõe 4 focos de atenção. A observação, sendo um relato de um fato de maneira neutra, sem julgamentos críticos ou avaliações sobre a situação. Segundo, os sentimentos, com a identificação e expressão dos nossos próprios sentimentos diante do que foi observado. Mas a sociedade possui dificuldades perante tal assunto devido à falta de educação emocional no país. Terceiro, a necessidade, que é reconhecer quais valores ou necessidades humanas universais motivam esses sentimentos. E quarto e último, o pedido. Fazer um pedido claro, concreto e realizável sobre o que o outro pode fazer para contribuir com o seu bem-estar, sem impor exigências. E com isso, as soluções práticas que podem ser feitas baseadas na CNV. A primeira é a reativação do projeto Escola Sem Homofobia, pelo Poder Legislativo, proposto pelo Ministério da Educação em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos, que tinha como objetivo a distribuição de materiais pedagógicos para professores e redes educacionais com orientações para intervenções nos casos de LGBTfobia no ambiente escolar. Assim incentivando a comunicação e a formação de indivíduos cientes de não praticar ações discriminatórias contra pessoas LGBTQIA+. Então, junto com esse pensamento, outro projeto que deve voltar a vigor é o Brasil Sem Homofobia, proposto pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, mais especificamente o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, que tinha como objetivo estabelecer ações voltadas a garantir a igualdade de direitos e cidadania para a população LGBTQIA+. Com foco em 3 pilares: combate à violência e discriminação, promoção em cidadania e dignidade e capacitação institucional. Com isso, os pedidos e as necessidades impostos pela minoria social seriam atendidos pelo Estado, contribuindo para a reintrodução e inclusão social das pessoas LGBTQIA+ na sociedade e, eventualmente, a erradicação da homofobia no Brasil.